Meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui iniciando, está tudo torto aqui, deixa eu ver se eu arrumo. Nós estamos iniciando, ao vivo é assim mesmo, né? Mais um ciclo de estudos, tá? Nós vamos estudar sobre a matéria chamada de escatologia. Está aí na página 323, né? 323, mas começa a leitura no 324 do livro, tá? É só para vocês se situarem no livro, porque na verdade é possível que eu nem vá hoje recorrer ao livro aqui. Eu quero dar aquela visão panorâmica para vocês, né? A primeira aula, aquela introdutória, onde a gente fala até superficialmente, mas de vários pontos, dá aquela introdução, e as outras aulas então a gente volta nesses pontos para se aprofundar em cada um deles. É possível que essa matéria ela vai ser um pouquinho mais longa do que as normais, porque são muitos pontos, muitas coisas. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, a escatologia em si, porque a escatologia não é só o estudo do livro do Apocalipse, tá? A escatologia nós vamos estudar pelo menos mais 2 outros livros inteiros, ou quase inteiros, que é o Zacarias, no Antigo Testamento, e o livro de Daniel. Não todo Daniel, né? Algumas partes lá, mas Daniel, muitos pontos lá nós vamos pegar do livro de Daniel. O livro de Zacarias nós vamos estudar também bastante, e principal livro de Apocalipse. E algumas passagens também no Novo Testamento, Mateus capítulo de número 24, por exemplo, nós vamos pegar quase todo o capítulo 24 e estudá-lo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, então vai ter outras partes da Bíblia que a gente vai pegar, que fala sobre o assunto, que é o estudo das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos da humanidade, né? Então, escatologia quer dizer isso, estudo das últimas coisas, tá? O estudo aí do final dos tempos. E a gente então vai pegar principalmente o livro de Apocalipse, que é onde traz mesmo, né? O desenrolar da história, tá bom? E muita coisa é mal entendida no Apocalipse, no livro em si, porque as pessoas não estudam, simples. Porque as pessoas não estudam adequadamente. Quando estudam, às vezes estudam de uma forma distorcida. Não se pode tirar conclusão nenhuma pela imaginação, pelo achismo. É preciso ter bases e bases boas, né? Estudiosos que sejam reconhecidos, porque nessa matéria, amados, de fato há muita gente falando muita coisa falsa, muita besteira, né? Imaginando muita coisa. Como se tem muitos símbolos, muitas figuras, muitas metáforas no livro de Apocalipse, então a gente precisa de fato saber o que aquilo significa, né? E tem que ter coerência com o resto da Bíblia, coerência com o que falou Jesus, coerência com o que falou os outros profetas e os apóstolos. Então o livro de Apocalipse não é que ele seja assim para poucos, ou que ele seja dificílimo, não, ele só tem uma abordagem diferenciada, mas ele precisa ser abordado. O livro, lembra da hermenêutica? Que cada linguagem a gente precisa identificar. Então, se eu ler uma parábola de forma literal, eu vou interpretar de uma forma totalmente errada, e vice-versa. E o livro de Apocalipse é mais ou menos isso. Então, se eu ler algumas coisas literais que são figuradas, eu vou concluir errado. E se eu ler algumas coisas literais de forma figurada, eu vou entender errado, né? E colocar significados que o autor não pretendeu. Então, assim, é tranquilo. Aliás, amados, o livro de Apocalipse foi escrito com todos esses símbolos, figuras, justamente porque os cristãos entenderiam. É o contrário hoje, não é? Então, por que isso se deu? Por falta do estudo, simples assim, tá bom? Lógico que tem alguns pontos que eles não são tão claros assim, porque o livro de Apocalipse, embora seja revelação, e a palavra no grego Apocalipse quer dizer isso, revelação. Quando os testemunhos de Jeová na sua Bíblia lá, eles colocam, ao invés de Apocalipse, eles não colocam o título do livro Apocalipse, né? Eles colocam revelação, tá certíssimo. Então a palavra Apocalipse no grego é revelação, tá? Inclusive é como começa o próprio livro, né? Na primeira palavra. Mas antes que a gente leia o livro, deixem aberto aí no capítulo 1 de Apocalipse, lógico. Eu vou falar antes disso sobre 4 métodos de interpretação do Apocalipse. Ou seja, é o que se tem por aí. 4, a gente chama de escolas, né? 4 escolas de interpretação, 4 métodos de interpretação. A primeira chama-se de preterista.
Então existe um método de interpretação chamado de preterista. Quem lembra o que é pretérito? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Lembra? Era no terror quando a gente estudava na escolinha. Léo, tu que está mais atualizado do que a gente, mais ou menos. O que seria o pretérito? Futuro, presente ou passado? Não lembra? Ninguém lembra? Então, pretérito é passado, né? Então a escola preterista vai considerar que o livro de Apocalipse já se cumpriu tudo, ficou lá no passado, tudo já se cumpriu lá, ou em dado momento da história ou na igreja primitiva, tá certo? Então essa interpretação é uma forma de interpretação. Tem a interpretação chamada de histórica. A interpretação histórica vai abordar o livro de Apocalipse colocando seus cumprimentos, né, ao longo da história. Então, ao longo dos séculos, o livro foi se cumprindo em vários fatos históricos. O terceiro método é o método chamado de futurista, e é esse que nós vamos adotar, tá? Por que é esse que nós vamos adotar? A grande maioria dos estudiosos, mas a grande esmagadora maioria dos estudiosos acredita que esse é o método correto de interpretar o livro de Apocalipse. Como que esse método vai lidar com o livro de Apocalipse? Até o capítulo de número 3, essa escrita, né, esse período, e vai ter um tempo que vai fechar a porta da graça. Em Apocalipse a gente vai ver isso. A porta da graça fechou, irmão? Já era. O pau quebra lá fora São sinais. São sinais sinais da vinda do negro é quando fica o barulhinho que ele está vindo. Então, o método de estudo, ou melhor, de interpretação futurista, vai considerar que até o capítulo 3, de fato aconteceu lá no primeiro século, na verdade, né, na era dos apóstolos, até o capítulo 3. Do capítulo 4 para frente, então, são eventos futuros, que ainda hão de acontecer. É esse método que nós vamos usar, e acredito que grande maioria dos estudiosos vão adotar esse método, tá? Eu só estou explicando esses outros para mostrar para vocês que tem formas de abordar o Apocalipse diferente. Mas assim, se vocês pegarem, sei lá, as principais referências, os estudiosos, talvez 100% vai adotar o futurista, 100%, né? Mas eu preciso mostrar para vocês essas outras formas de abordagem aí. E tem também o método de interpretação chamado de simbólico, que tudo no Apocalipse, tudo que aparece lá são símbolos, não tem nada literal, e que cada símbolo significa uma coisinha. Então, um símbolo significa uma coisa, um símbolo significa outra coisa. Isso também, tá certo, ou não é correto. E aí tem a forma de interpretação chamada de eclético, ou seja, considera todas essas outras. Embora, amados, nós sabemos que há coisas que aconteceram no passado, há de fato algumas coisas que a gente percebe que na história foi acontecendo. A gente sabe que existem símbolos de fato que têm seus significados, né? Mas assim, o eclético vai considerar todas essas como possível e não tem como. Então, ou a gente adota uma ou outra. Vamos começar então pela futurista, né? Mas vamos pegar o livro então do Apocalipse. Vou dar um panorama geral. Vou tentar hoje, se der, tá bom? Se der, eu vou tentar dar uma abordagem assim muito rápida sobre todos os capítulos, todos os 22 capítulos aqui. Falar superficialmente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá bom? Só para a gente ter uma noção geral do livro e depois a gente volta para os pormenores, porque é isso que o próprio livro faz, inclusive. Então, Apocalipse é revelação, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha só. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos para Daniel, amados. Livro de Daniel, só para a gente fazer aqui um paralelo com essa leitura, porque em Daniel ele também recebe, né, revelações de Deus
inclusive a respeito do futuro, mas é interessante que o texto aqui vai dizer para que ele cele as palavras do livro, né? Capítulo 12, olha só que coisa interessante, capítulo 12, ele vai falando aqui, deixa eu ler do verso 1 em diante, só para a gente ter uma noção, tá bom? Então, Daniel, capítulo 12, verso 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha que coisa interessante, amado. Então aqui a gente percebe que foi revelado para Daniel. Se a gente continuar a leitura, amados, ele vai falar sobre o período da grande tribulação, tá bom? Sobre essa questão de 3 anos e meio de grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz. A gente vai estudar isso também, né? Arrebatamento, nós vamos falar sobre a tribulação, a grande tribulação, o milênio, o que são as duas testemunhas no capítulo 11, o que é a mulher vestida de sol, né? O que significa isso. Nós vamos falar sobre quem são esses 144 mil, tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 14, quem são, né? E entre outras coisas, quem é a besta que sobe da terra, quem é a besta que sobe do mar, que aqui é a trindade satânica, né? Que tem o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então é aqui Satanás tentando imitar a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, quem são essas bestas? Eu me lembro agora de um pastor que estava injuriado com, eu não sei se eu contei isso para vocês, com um rapaz que todo final de culto ele vinha perguntar para o pastor, perguntar alguma coisa, sabe? Aquele que quer perguntar tudo, todo final de culto e tal, e o pastor meio sem paciência. E um dia o irmão perguntou: pastor, quem é a besta do Apocalipse? A besta é você, meu irmão. Ah, não ficar me enchendo a paciência. Então é claro que oh meu Deus, é só para descontrair, tá, irmão? Então agora vamos sério, vamos tentar, né? Ser sério. Então a besta, né? A besta que sobe da terra, o que é a terra, o que é o mar, o que é esse mar de vidro que a Bíblia, o Apocalipse fala, ou seja, tantas expressões, nós vamos tentar detalhar tudo isso. É por isso que eu não vou ter pressa de falar com vocês, tá bom? Se vocês perguntarem alguma coisa e eu perceber que é algo que está lá para frente, eu não vou responder, eu falo, irmão, nós vamos tratar depois. Então eu vou seguir uma sequência aqui mesmo, sequência mesmo de acontecimento da Bíblia e de tudo mais. Então, com muita tranquilidade, eu vou abordar aqui esse tema sem pressa nenhuma, porque eu quero que vocês tirem, irmãos, as dúvidas, né? Todas, talvez não vai ser possível, mas assim, as principais dúvidas. Então vamos bem devagarzinho, tente entender aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu estou falando. Esqueça de outros pontos lá que eu não cheguei ainda, que está na sua cabeça, ou que você vai ler daqui a alguns dias, tá bom? Cuidado, senão é muita informação, é muito símbolo, embaralha mesmo a cabeça e tal, aí fica aquela confusão. Então, além de não estudar, o fato das pessoas não compreenderem a mensagem do Apocalipse, os significados, etc., além de não estudar, é porque estudam mal, estudam dessa forma atropelada. Existe uma sequência aqui. E o livro de Apocalipse, ele não é assim linear, que a gente chama. Não é uma linhazinha que vai acontecendo as coisas, tá certo? Ele é cíclico, ou seja, tem acontecimentos que... Quem já leu o livro de Apocalipse? Só para eu ter só 2, 3? Todo mundo então, quase. Vocês já leram? Vocês nunca tiveram a impressão de que você leu, aí continuou lendo e falou, mas isso aqui parece que já aconteceu lá atrás, e é a mesma coisa? Já, Análise? Né? Então, por quê? Porque de fato são cíclicos. O Apocalipse é mais ou menos assim, ele conta, narra a história do que vai acontecer, né? Chegou no final, acabou o mundo, acabou as coisas, o pau quebrou já. Aí parece que volta e começa tudo de novo, só que ele aborda de outra forma, com outros aspectos, trazendo outras informações. Então
Então, de fato, quando a gente fala dos selos, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, né? Então, olha só, são 2 deles aqui, são o mesmo evento olhado de prisma, de posição diferente. Então, já vou adiantando aqui alguma coisa. As taças é o mesmo acontecimento que as trombetas, só que a trombeta ela é vista do céu e as taças é vista da terra, porque o João, que recebeu a revelação, ele foi arrebatado e levado ao céu, só que ele não ficou no céu e recebeu toda a revelação do Apocalipse lá. Ora, ele estava no céu, ou seja, em sentido, né? O Espírito Santo tinha levado o seu sentido, seu pensamento, o seu espírito, tinha levado, arrebatado. Deus é poderoso para fazer isso, né, irmãos? E para nós não tem nenhuma novidade nisso, porque lá no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, o próprio Paulo também, ele foi arrebatado. Ele disse lá: eu recebi revelações que ao homem nem é permitido contar. Ele guardou para ele só, coisas indescritíveis, que ele não tinha, ele fala inefáveis, indescritíveis, inenarráveis, que não se tinha nem como se traduzir em palavras e tal, nem era lícito ao homem dizer o que ele viu lá. Olha quantas coisas gloriosas que Paulo também recebeu por meio do arrebatamento. Quem é um pouquinho mais antigo, talvez, no evangelho aí de 15, 20 anos para lá, vai lembrar que de fato alguns cultos nossos, quem é pentecostal, claro, né, ou participou do pentecostalismo há uns 20 anos atrás, então é bem possível que tenha presenciado cultos e algumas vigílias onde havia arrebatamento. Não são essas palhaçadas que acontecem hoje que as pessoas caem, tem nada a ver, né? O outro vai lá, sopra, põe a mão e cai, mas não acontece nada, nem a pessoa é transformada, não tem nenhuma mensagem a trazer para a igreja quando levanta. Então, assim, são besteiras, não tem nada a ver. O que a gente está falando aqui é de ação do Espírito Santo, de levar o entendimento da pessoa a uma revelação, tá certo? Hoje isso acontece? Pode acontecer sim, eu já presenciei muitas vezes, faz tempo, é verdade, mas já presenciei muitas vezes. Agora, quando a pessoa de fato voltava, entre aspas, seu entendimento voltava mesmo, ela trazia uma mensagem profética, né? Uma mensagem de Deus para o povo naquela reunião. Tudo que Deus faz tem sentido, tem um propósito, amados. Então, fui arrebatado lá. Tá bom, meu irmão, você foi arrebatado, mas e aí, o que aconteceu? O que Deus falou com você? Não sabe. Ficou inconsciente e não sabe. Não. Tem alguma coisa errada nessa experiência, nessa suposta experiência. Mas aqui, então, não é novidade. Então, João, ora ele estava no céu, ora ele estava na terra, e Deus o mostrava da terra coisas do céu. Abria assim a dimensão, né? E mostrava a eternidade da terra. Tanto é que a expressão é assim: ouvi do céu, ouvi no céu. Quando ele fala essa expressão ouvi no céu, é porque ele estava lá, no céu. Ouvi do céu, então a voz de lá que ele ouviu aqui, tá certo? Então, por essas expressões a gente vai descobrindo isso tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Mas a gente percebe então que Daniel teve inclusive essa revelação, né, ou essas revelações aqui, falando lá dos últimos acontecimentos, só que foi dada uma ordem: sela, ou seja, guarda, não fale, não profetize sobre isso, isso não vai acontecer agora, isso é para muito tempo além, né? Só que o livro de Apocalipse que nós lemos aqui, o que diz o texto? As coisas que brevemente vão acontecer. Olha só, então a ordem aqui é para não selar esse livro, porque as coisas brevemente elas vão acontecer. E aí no verso de número 3, primeiro, Deus dá essa revelação a Jesus dá o anjo entrega a João entrega aos pastores, né? Então a gente vai estudar inclusive aqui, e quando diz assim, ao anjo da igreja que está em Éfeso, nós vamos ver cada igreja, quais foram as mensagens. Quem era esse anjo da igreja de Éfeso? Era o mensageiro da igreja de Éfeso, era o pastor da igreja de Éfeso, visto que a palavra anjo na Bíblia não só tem significado aos seres angelicais, a palavra anjo quer dizer mensageiro, né? Angelos, ou Malak, Meleque que é rei, né? Malaquias, o significado é mensageiro. Então é o Malak do Antigo Testamento no hebraico, e o Angelos, que é o Novo Testamento no grego, quer dizer mensageiro.
Então, ao anjo da igreja em Éfeso, o João, ele foi designado a entregar essa mensagem ao anjo, ou seja, ao pastor de lá. E Deus tratou com cada pastor dessas 7 igrejas, que eram bem próximas umas das outras. A mais distante uma da outra era 50 quilômetros, a mais distante, mas elas eram todas ali na mesma região, né? Na Ásia Menor. E Deus então tratou com cada pastor daquela igreja. 5 delas foram reprovadas, tiveram críticas. Deus também reconheceu as suas virtudes, né? Diz que iria recompensar pelas suas virtudes, se eles reparassem os erros que foram apontados também. Então olha só, Deus é justo, e Deus reconhece inclusive de quem está errado que fez certo, só que fala, ó, deixa o errado, né? Porque senão, então vem os juízos de Deus também. Agora, o maior responsável aqui em todas essas cartas é o pastor, e é nele direcionado. Todos os pastores de todas as igrejas serão cobrados por Deus, irmãos, duplamente. Primeiro pela sua própria vida, e segundo por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Os pastores responderão a Deus de uma forma muito mais dura, né? Ou melhor, Deus cobrará deles de uma forma muito mais intensa, porque Ele é responsável doutrinariamente, inclusive, pelas igrejas que eles pastoreiam. Olha, mano, não é fácil. As pessoas hoje, às vezes, pensam que é assim, vamos abrir igreja, vou ser pastor, e se intromete, né, nesse negócio. Tem esse negócio mesmo, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Muitas vezes tem sido. Tem a igreja em células, né? E tem outras que são igrejas em cédulas. Então, o que acontece? É muito sério o que Deus está falando aqui nas cartas das 7 igrejas. Deus cobrará então de cada pastor a responsabilidade que Deus lhe entregou, e cada membro, cada pessoa que foi dado na mão dele para pastorear, cuidar, também será responsabilizado cada um. Então o negócio é muito sério, não é brincadeira, irmãos, tá? O Apocalipse ele vai mostrar a seriedade do Evangelho, e quão sério é este Deus, que leva a sério o pecado na vida do homem. E a salvação é algo também que o ser humano deve levar muito a sério. Os cristãos, eu percebo que muitas vezes tem a salvação como, sabe, qualquer coisa, né? A cogitação, amados, em deixar de servir a Deus já é um negócio absurdo para um cristão. A cogitação, porque está passando por dificuldades, por tribulações. Meu Deus, será que a gente não sabe da seriedade da salvação? Que não é trocar de religião, amados. Não é porque agora eu estou de mal com Deus, eu vou fazer outra coisa da minha vida, ou eu cansei desse negócio de igreja e agora eu vou fazer sei lá o quê. Não, a gente está falando aqui de algo muito sério. É aquilo que é o mais sério desta vida. É a salvação do ser humano, é a eternidade, não é brincadeira isso. A condenação eterna, mas não é uma coisa, sei lá, vai ter lá umas espetadas na costela, né, o fogo pegando no pé. Assim, não, mas é um negócio que a gente não pode imaginar o tormento que deve ser uma alma, não vou colocar nem ser humano, né? Uma alma distante, banido da presença de Deus de uma forma definitiva e arrancado dele toda e qualquer característica da imagem e semelhança de Deus. Dá para imaginar um negócio desse? Não dá, então é um negócio complicado. Então o Apocalipse, na verdade, para nós cristãos, é uma mensagem de triunfo, de esperança, de alento, tá certo? O livro já assim, porque está sendo alguma coisa mal compreendida na sua cabeça, mas essa é a compreensão do todo cristão tem que ter. A mensagem do Apocalipse para nós salvos é uma mensagem de esperança. No final de todas as coisas, o nosso Senhor irá triunfar sobre tudo e sobre todos, e Deus está no controle do final da história humana, não é? Então essa é a mensagem de esperança. As nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas limitações, elas vão ser findadas. Todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Deus irá nos levar para junto de si, para todo sempre. Iremos ver a face do nosso Senhor. Todos os inimigos do povo de Deus, todo esse ambiente que nos oprime, nos aflige, toda a injustiça, toda a maldade humana,
Toda angústia que vivo por ainda ter a velha natureza combatendo dentro de mim contra essa nova natureza que Deus me deu, tudo isso vai acabar, amados. Nós não sabemos o que será limitação física, dores físicas, angústias, dificuldades, imprevisibilidade do amanhã, incerteza do amanhã, depressão, enfermidades que está assolando a humanidade, né? A convulsão da instabilidade da economia, as guerras e tantas outras coisas, isso vai acabar. E é isso que passa para o cristão, é para o cristão. Então quem está, entre aspas, bem com Deus, quem teve encontro com Jesus, quem tem a vida regenerada, o Apocalipse para nós é vitamina, né? O Apocalipse para nós, o livro de Apocalipse deveria ser pregado com muito mais frequência na igreja, mas com muito mais frequência. O livro do Apocalipse deveria ser exposto semanalmente para a igreja, né? É o livro que deveria ser mais pregado junto com os evangelhos. Olha só, amado. Mas aí essa má compreensão, né? Quando fala, nossa, o que me causa terror, não, deve causar terror para o perdido, para aquele que não encontrou Jesus. Aí para ele é muito, o negócio é tenebroso, né? É punk. Vamos lá, capítulo de número 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia. Vocês sabem que a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, né? Então, literalmente é isso, tá? Feliz. Feliz aquele que lê, olha só, então já está dizendo, quem lê a palavra dessa profecia, né? Que ouve, que lê, que ouve e que guarda, é feliz aquele que lê. Então, leia, quer ser feliz, irmão? Leia Apocalipse, pronto, a receita aqui, ó. Quer ser feliz? Leia Apocalipse, ouça Apocalipse, viva, cumpra, né? As promessas do Apocalipse na sua vida. Bem-aventurado, existem 7 bem-aventuranças nesse livro. Ou seja, 7 mensagens dizendo, ó, vocês são felizes por isso, vocês são felizes por isso, vocês são felizes por isso. Vamos ler então a segunda, a primeira é essa, né? Apocalipse 1 e 3. A segunda bem-aventurança é no capítulo 14. Bora lá, meus queridos, pegar a Bíblia, folheie a Bíblia, ache, não demore não. Capítulo 14, verso 13. Então a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse, qual que é? Ler, ouvir e guardar o livro de Apocalipse, não é isso? Então vamos guardando isso aí, já guarda isso aí. Segunda bem-aventurança no livro de Apocalipse está no capítulo 14, verso 13, que diz assim: e ouvi uma voz do céu, olha aí, que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. A segunda bem-aventurança, qual é, amados? Que nós teremos o descanso das nossas fadigas, dos nossos trabalhos. Bem-aventurado aqueles que morrerem no Senhor. Então, quando a gente morrer no Senhor, isso será para nós uma felicidade. Olha que coisa interessante, para o salvo. A mensagem aqui principalmente é para o salvo, tá? Então as bem-aventuranças são para os salvos. Então a segunda bem-aventurança, qual que é? A primeira qual que é? Quem lê, quem ouve e quem guarda as profecias do livro. A segunda bem-aventurança é o quê? Quem morre no Senhor, porque ele terá descanso das suas fadigas ou dos seus trabalhos. Capítulo 16, versículo de número 15. A terceira bem-aventurança, 16 e 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, olha aí, felizes, aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam suas vergonhas. Então a terceira bem-aventurança é aquele que vive uma vida de vigilância, de santidade e de comunhão com Deus. Tá certo? Feliz é aquele que vive uma vida atenta, de vigilância, de comunhão com Deus, uma vida santa, porque ele virá como ladrão, mas vindo como ladrão e a pessoa estando nessa condição, está tudo certo, é feliz, é bem-aventurado. A primeira bem-aventurança, quem lê, quem ouve, quem guarda as profecias desse livro. A segunda bem-aventurança, quem morre no Senhor e descansará, né? Que vai descansar do seu trabalho. A terceira bem-aventurança é aqueles que vivem uma vida de vigilância, comunhão com Deus e de santidade. Quarta bem-aventurança, amados, capítulo 19, versículo de número 9. Bora lá, meu povo, anima aí. Capítulo de número 19, versículo de número 9,
diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a quarta bem-aventurança: felizes são aqueles que são chamados à comunhão do casamento, das bodas, do casamento que haverá entre Jesus e sua esposa. Por que nós seremos bem-aventurados nisso? Porque nós somos a esposa, nós somos a noiva, nós que participaremos desta festa. Então seremos felizes, ou são felizes, aqueles que serão chamados às bodas do Cordeiro. A primeira bem-aventurança: quem ouve, quem lê e quem guarda as profecias do livro. Segunda bem-aventurança: morre no Senhor, porque descansarão do seu trabalho. Terceira bem-aventurança: quem anda vigilante, vive uma comunhão com Deus, numa vida de santidade. Quarta bem-aventurança é aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro, né? Vamos lá, quinta bem-aventurança no capítulo 20. Você falou do capítulo 19 e 9. 19 e 9. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. 19 e 9. Capítulo 20, verso 6. Vamos lá? Capítulo de número 20, versículo de número 6. Diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, bem-aventurado, felizes, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque não terá poder sobre eles a segunda morte. Os que ressuscitarem em Cristo não terá risco nenhum, amados, de irem para a segunda morte. O que é a segunda morte? É o banimento definitivo da presença de Deus. Segunda morte, então chamada de morte eterna, são as pessoas que não terão jamais outra oportunidade de se encontrar com Deus. Só se encontrarão no juízo do grande trono branco, para serem sentenciadas e executada a sua sentença para a eternidade. Então aqueles que ressuscitam em Cristo são bem-aventurados, porque não tem risco da segunda morte, está tudo garantido. Qual é a primeira bem-aventurança? Guarda. Segunda? Morre no Senhor, descansa do seu trabalho. Não, os irmãos não estão se esforçando para buscar na memória. Segunda que E alguns não estão anotando. Eu acho uma pena isso, porque valeria a pena vocês se esforçarem. Soa e esses neurônios, pelo amor de Deus. Vamos se esforçar para gravar o negócio. Vamos anotar. Vamos repetir, que na repetição a gente vai, gravando. Vai haver segunda ressurreição, só que é mais difícil. Não, veja bem. Você está dizendo a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. A segunda ressurreição será para a condenação eterna. A gente vai tratar disso aqui depois. Vai haver uma ressurreição, que essa ressurreição é para os salvos, e haverá uma segunda ressurreição, que serão de todos os seres humanos que morreram sem Cristo. Eles ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Mas vamos chegar lá. Primeira bem-aventurança. Oi? para nós é só Uma só. Isso. Ressuscitamos. Se nós ressuscitamos com Cristo, não, o inferno não. O inferno é um lugar intermediário. O próprio inferno, a morte, será jogada no lago de fogo. O inferno não é o lugar definitivo de punição para o perdido. O inferno é um lugar intermediário, é uma antessala, é um lugar que é momentâneo. Então a Bíblia diz no Apocalipse que até o inferno, a morte, o inferno, a besta, o anticristo, Satanás, todo mundo será jogado no lago de fogo. Olha só, que é de fato a condenação eterna para todos, na mesma condição. Então vai estar Satanás, vai estar o anticristo, vai estar o falso profeta, vai estar a própria morte, vai estar o próprio inferno, tudo no lago de fogo. Então o inferno é um lugar intermediário. A gente vai ver isso depois, calma. Veja, irmão, quanta coisa tem para a gente esclarecendo e identificando. Primeira bem-aventurança é aquele que lê, o que ouve e o que guarda a profecia desse livro. A segunda bem-aventurança qual é? Os que morrem no Senhor, porque eles descansarão do seu trabalho. Terceira bem-aventurança? vigilância. Que anda uma vida de vigilância.
Comunhão com Deus e uma vida de santidade. Quarta bem-aventurança, Casamento. são chamados a bodas do Cordeiro. Quinta bem-aventurança, Os que ressuscitarem em Cristo. isso, ressuscitar no Senhor, porque não tem o poder sobre eles a morte eterna. Então coloque segunda morte como morte eterna. Sexta bem-aventurança, capítulo de número 22, verso de número 7. 22 e 7. Sexta bem-aventurança, capítulo de número 22, verso 7. Eis que presto venho, ó, ligeiro, venho rápido. Eis que presto venho. Bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aquele que é feliz, sabe quem é? Aqueles que escondem, guardam a mensagem do Apocalipse. Essa palavra desse livro está guardada, irmão. Olha que coisa interessante. Então qual é a primeira bem-aventurança? Lê, ouve e guarda. Tem que ler, ouvir e guardar. A sequência é essa. E é importante a sequência, né? Segunda bem-aventurança, Morrer no Senhor. morre no Senhor. Por quê? Descansarão no seu Porque descansarão dos seus trabalhos, né? É uma aposentadoria eterna. INSS de Jeová funcionando para todo mundo. Coisa boa. Terceira bem-aventurança, aqueles que vivem uma vida de vigilância, de comunhão, a vida de santidade. Quarta bem-aventurança, são chamados as bodas, né? A festa de casamento dos Cordeiro. Quinta eu falei, né? Quinta é isso? Agora é a Quinta, bem-aventurança. Não, agora é a sexta, irmã. Sexta bem-aventurança. Agora é a quinta. Então eu pulei uma. Então tá bom, qual é a quinta? Os que ressuscitarem em Cristo. Os que morrem no Senhor, porque não receberão ou não terão poder sobre eles a segunda morte. Sexta bem-aventurança, aqueles que... Guarda a mensagem. Isso, então, resume logo, né? Guarda a mensagem e acabou. Apocalipse. Sétima e última bem-aventurança do livro do Apocalipse, está no capítulo 22, verso 14. Corre os olhos mais um pouquinho para baixo. É a sétima. É a sétima e última. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados, felizes, aqueles que confiam, depositam a sua vida e a salvação no sangue de Jesus, no sacrifício de Cristo, na mensagem da graça, na mensagem do Evangelho. Felizes, irmãos, são aquelas pessoas que descobriram que a mensagem do Evangelho é unicamente mérito de Deus. Não traz angústia sobre essas pessoas. O que tem de cristãos angustiados, achando que podem carregar o peso da responsabilidade de fazer alguma coisa para ser salvo ou se manter salvo, não é brincadeira. É muito pesado isso, irmãos. O que eu posso fazer para me manter salvo, para ser salvo? Nada. Mas olha a angústia de quem pensa assim. E pasmem vocês, não sei se vocês sabem disso, dessa notícia que eu vou dar. Mas o que tem de cristão vivendo com esse entendimento não é fácil, né? Fazendo isso, por que você faz isso? Para eu ser salvo. Por que você não faz isso? Para eu não perder a salvação. Diga lá. Tem alguns que pregam até que o preço da salvação é muito alto. Tem que pagar o preço, né? Aí Naquela mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus já levou tudo. a consciência, irmão, de que eu preciso ainda pagar algum preço para a salvação, é não entender o Evangelho, é não compreender nada de nada do Evangelho. Então, bem-aventurados e felizes são essas pessoas que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro e confiam na obra de Cristo, no sacrifício vicário, substitutivo, suficiente, feita uma vez por todas para nos salvar. Felizes são essas pessoas que vivem nessa consciência e que vivem carregando um jugo leve e um fardo suave, que é o fardo e o jugo de Jesus, não é, irmão? Nessa consciência, nesse capacete da salvação que já se encaixou nessa consciência de estar seguro, porque, amado, viver nesse negócio é muito angustiante, né? Estou salvo, não estou salvo, e agora? Vou para lá, vem para cá, agora estou salvo, agora não estou salvo. Não é brincadeira, pessoas que têm essa consciência, né? Falou, André, e agora aconteceu? Eu falei, agora aconteceu nada, irmão. Levanta, sacode o pó e caminha com Jesus aí. Não, é nesse sentido que os batistas falam que a salvação não perde. Depende do batista, né, que fala isso, né? Porque assim,
Existe uma chamada doutrina calvinista, que vai dizer salvo uma vez, salvo para sempre. O problema não é a ideia de que a salvação é uma segurança que Deus dá, porque isso é bíblico. Deus... Dá a impressão que você não precisa fazer mais nada. Ou que não haverá possibilidade nenhuma dessa pessoa se perder. O problema do calvinismo, que é a doutrina abraçada pelos batistas majoritariamente, porque hoje em dia assim, tem batista que é arminiano, como tem assembleano que é calvinista. Então tem uma misturazinha hoje, as coisas estão mudando, mas majoritariamente quem é batista, quem é presbiteriano, metodista não, aí vai depender. É porque tem divisão aqui no metodismo, né? Mas eles vão ser calvinistas. Mas entre os calvinistas tem os hipercalvinistas, né? Então tem essa questão também. Então assim, o problema não é a mensagem da segurança da salvação, porque isso é bíblico. O problema é esse calvinismo exacerbado, salvo uma vez, salvo para sempre, que você não tem possibilidade nenhuma de perder a salvação. Ora, se não houvesse possibilidade de perder a salvação, por que no Novo Testamento há tantas advertências para a gente ter cuidado, como por exemplo viver uma vida de vigilância, né? Para que a gente tome cuidado nas nossas relações. Por que a Bíblia fala de apostasia? E a apostasia é o desvio da fé. Como que eu posso desviar de algo que eu nunca participei? Porque esses calvinistas vão dizer que se a pessoa se perdeu é porque nunca foi salva. Mas a apostasia, que é o que está na Bíblia escrito, o termo, o significado da palavra é justamente essa, quer dizer, desviou da fé. Mas se eu nunca estive na fé, como que eu desvio daquilo que eu nunca estive? Então, eles falam dessa maneira, que não perde, mas também eles não dão uma profundidade na Bíblia. Porque não tem. Nessa base, entendeu? Porque não tem. Simplesmente porque não tem. Então o que acontece, amados? Já é a soteriologia, né? Então a gente já foge um pouquinho da matéria para falar da soteriologia. A questão existe a segurança da salvação, ela é certa. Eu não vivo nessa paranoia, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser salvo? Não. Jesus nos garante, né? A salvação está nele. Enquanto eu estiver nele, eu sou salvo. Eu sou nele predestinado, que é outra má compreensão da doutrina da predestinação no calvinismo, que essa predestinação é que Deus carimbou você com S, é salvo e acabou, e carimbou você também com P, já era, que é perdido, né? Já era, não tem o que fazer, você não é eleito, você não é escolhido. Agora são assim abordagens, dependendo de quem aborda. Por isso que eu perguntei, que batista? Depende do batista, depende de quem aborda. Aí vai depender, porque biblicamente existe sim essas afirmações, mas a gente precisa entender como que a Bíblia trata essa questão de predestinação. Nós somos predestinados? Claro que somos, em Cristo. O nosso destino já está traçado e já é o céu, irmão. Isso é fato, não tem risco de a gente ir para outro lugar. Se nós estamos em Cristo, nós somos nele predestinados, é o que diz o Efésios capítulo 1, verso 3, se não me falha a memória. Nós somos nele predestinados, eleitos nele, mas em Cristo, o foco está em Cristo, né? E aquela questão, Deus é muito complicado, eu teria que falar um monte de coisa, questionar um monte de coisa aqui, porque eu acho que eu vou desviar um pouco da matéria, eu não vou fazer isso, embora eu seja tentado, e é muito interessante a gente falar sobre isso, né, irmão? Mas em outra ocasião a gente continua. Tá bom, Analice, eu acho muito boa a pergunta, mas eu acho que eu vou sair do foco. Apocalipse é salvo ou não salvo? Oi? Né, que está em outra matéria, mas é um fundamento dentro de Apocalipse. Sim, a salvação. A salvação. É que na verdade o Apocalipse, concernente à salvação, ele vai falar lá no final, né? Ou seja, a garantia, e é que mostra a garantia de aparecer o povo lá de Deus, e também a consequência do povo lá perdido de viver sem Deus. Então é nesse sentido que vai trazer o aspecto da salvação. Como de fato, aquilo que os evangelhos falaram, os profetas falaram, Paulo falou e os apóstolos, olha aqui se cumprindo, né? Tem cumprimento, Deus garante a sua palavra, Deus está mostrando aqui o final das coisas, o final da história. É como se Deus abrisse o livro assim, aí no começo estavam os personagens, antes de Deus falar para nós tudo o que ia acontecer nas outras páginas, ele já fosse na última página e fala assim, aqui meu filho, dá uma olhada aqui, como vai ser o negócio, pode ficar tranquilo. Só que no meio aqui, irmão, dessa história começada e acabada, tem muitas dificuldades. Vocês já pegaram, tinha um rapaz que era tão ansioso, que quando ele via assim, começava as histórias, porque basicamente as histórias de herói é a mesma, né? Como
aparece o herói lá, tudo tal, aí apanha, quase morre e tal, aquela coisa toda, ele ficava meio ansioso, ele ia lá atrás, já olhava e já via a vitória do herói. Aí ele olhava assim, ia lendo assim, né? Disse, não, pode ficar tranquilo, eu já sei o seu final. Você tá ruim aí, mas... Era mais ou menos assim, né? Não aguenta firme aí que lá no final você vai ser triunfante. Então o livro de Apocalipse é mais ou menos essa notícia, né? Nos momentos de angústia, de dificuldade que a gente passa na vida. É por isso que eu disse no começo que o livro de Apocalipse para o cristão, em tempos de angústia e de dificuldade, nossa, irmão, é uma mensagem que revigora a alma. Um momento de tribulação, de enfermidade, de desemprego, de angústia, de tanta injustiça, de a gente querer fazer as coisas certas, e quem dá certo é o errado, e a gente que é certo dá errado, né, no ponto de vista humano e tal, aquelas angústias todas nossas, os dramas humanos. Então, quando a gente está passando essa situação, a gente lê o livro de Apocalipse e fala, tá bom, Senhor, vamos continuar, porque eu sei que eu estou apanhando aqui, o negócio está feio, mas no fim da história eu já sei, é triunfo, é alegria, né? Então é nesse sentido aqui. Vamos lá, amados. Bem-aventurado, 7 bem-aventuranças. Por que traz aqui 7 bem-aventuranças? Por que não 6? Por que não 8? Os números no livro de Apocalipse são significativos, como inclusive muitos outros livros do Antigo e Novo Testamento. Existe, não se assuste com a palavra, a numerologia bíblica. Porque fala de numerologia, a gente entende negócio místico e tal, né? Mas o que é a numerologia? São estudos dos números e seus significados. E a Bíblia, existe um ramo na teologia que estuda o significado dos números. O número 3 é o número de Deus, a Trindade. O número 7 é o número da perfeição, que aparece aqui, né? Então, aparece aqui as 7 igrejas, 7 estrelas, os 7 castiçais, os 7 olhos dos Espíritos de Deus, as 7 bem-aventuranças, e tem as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças. A palavra 7 no grego, septa, quer dizer aquilo que é completo, aquilo que é pleno, tá certo? Então existe uma plenitude aqui no número 7. Número 6, número do homem, nós vamos estudar. 6, 6, 6. O que significa isso? A Bíblia diz, é número de homem. Calcule aí vocês, nós vamos tentar calcular aqui, tá certo? 6, 12, 21. Dependendo da calculadora nossa, vai dar alguma coisa, a gente vai ver aqui. Então a gente vai estudar inclusive isso aí, né? O número 66, o que isso significa? Ah, mas era o código de barra, era, o que era mais, o que já foi? É o cartão de crédito, é o chip. Ah, do chip, vamos falar sobre chip. Irmão, tanta coisa que está aí na cabeça do povo, a gente chama de teologia popular, mas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. É tudo no imaginário delirante, viajante, entorpecente, narcótico da cabeça dos homens crentes, né? Mas por quê? O estudo que passaram, que nós sempre está falando. Um exemplo, né? 66. O que nós aprendemos? 66 é o sinal da besta. Alguém falou isso dentro da igreja, alguém falou isso. Não, é de fato o número da besta. Mas o que isso significa? O que é isso? Aí vamos falar. A gente não estuda, pega ali, falou isso e põe na cabeça isso. É, porque o povo é assim, como fala, é imprudente, né? O povo, Não estuda. eu digo povo, irmão, parece que a gente está numa classe mais elevada, né? Não me entendo disso não, pelo amor de Deus. Eu digo a maioria dos cristãos, infelizmente, a maioria, eles desprezam, simplesmente desprezam as informações e o ensino, desprezam. Então o que o pastor, o pregador falou, o professor falou, pega aquilo e abraça para a sua vida, inclusive briga por aquilo e quer pôr na cabeça do outro aquilo que ele ouviu, mas não sabe se é aquilo, não tem convicção. Não chegou naquela conclusão, quer dizer, não tem conclusão nenhuma. Não chegou naquela afirmação que ele faz por conta de uma conclusão sua por meio do estudo, da investigação de pensar. Esse que é o maior problema das pessoas, elas terceirizam a sua salvação, né? Terceirizam, coloca na mão aí dos pastores, dos pregadores, dos professores, aquilo que não deveriam colocar, que é a sua vida.